Olá, amigo querido. É sempre um prazer falar com você. Você aí, você aí e eu aqui. Correto? Sim ou não? Isso é uma grande verdade, porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus através do seu Santo Espírito. Portanto, a Bíblia não é algo que foi feita por homens. Sabe por quê? A Bíblia tem mais de 1500 anos. Atravessou séculos até chegar aqui. Diz os arqueólogos, lá no Mar Morto, em uma caverna, foi achado o rolo, o pergaminho do livro de Isaías. Ele estava em perfeito estado. Está vendo só? Deus preservou a sua palavra, porque diz a Bíblia que a palavra de Deus não volta para si vazia, mas ela cumpre todos os seus desígnios. Fato é que nós podemos confiar na palavra de Deus, porque Deus não mente e nem é filho do homem para que minta. Deus não pode mentir. A única coisa que Deus não pode é mentir. O resto, tudo ele pode. Todas as coisas. E diz assim a Bíblia, quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, também ninguém fecha. Ou seja, somente Cristo, Jesus, tem o poder para abrir a porta do meu e do seu coração, para que ele possa entrar e fazer uma faxina. Por que digo isso? Porque nós estamos contaminados pelo pecado. Razão pela qual ele precisa fazer uma faxina em nós, para que ele possa habitar em nós. É através da palavra de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos, porque não basta nós confessarmos se não abandonarmos. Tem que dar uma volta de 45 graus, salvo engano. Por isso, eu digo que você e eu e todo mundo aqui no Ocidente pode confiar na santa palavra de Deus. Até no Oriente eu penso que lá existe alguém que, de forma escondida, porque lá você não pode pregar a palavra de Deus. Então, de forma escondida, eles pregam a palavra de Deus, fazem discípulos, e como não tem lugar para ser batizado, eles improvisam. Mas o importante é que sejam batizados, porque assim diz a palavra do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Por que digo isso? Porque nós temos a liberdade de escolher, sabe? Eu posso escolher aquilo que eu quiser para a minha vida. Porque Deus, quando nos fez, nos deu de presente a faculdade de escolher, mas o homem usou isso para fazer coisa errada, não é? Mas Deus também prometeu salvá-lo do pecado que eles cometeram, do qual Deus não teve nenhuma culpa. Foi a liberdade que eles tiveram para escolher a sua vida. Antes, porém, de prosseguirmos, né, eu quero dirigir uma simples oração, porque sempre que nós vamos abrir a Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo, para que ele nos ajude a compreendermos e praticarmos aquilo que Deus deseja que praticamos. Oremos então. Pai nosso que está nos céus, a tua palavra
está nas minhas mãos. Aonde quero eu dirigir essa oração para que nós possamos abrir o coração a fim de que Jesus possa entrar e nos limpar do pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão, querido amigo. Então, vamos aos fatos. Quando o vosso servo se converteu lá pelos anos de 1900 e alguma coisa, 980, 88, por aí. Eu recebi a palavra de Deus de todo o meu coração. E quando o pastor foi na minha casa me visitar, fazer algumas perguntas para confirmar se eu havia entendido o que eu tinha estudado por através de um amigo, João Batista Bezerra, e também os demais, sabe? Então, quando o pastor foi na minha casa, fez algumas perguntas baseadas no estudo que eu recebi. E também já marcou o batismo. Tomara uma aguinha. Então, ele marcou já o batismo. Então, fomos batizados na igreja da Rua Conde com a Rua São Paulo. Igreja Adventista do Sétimo Dia. E era um mês de frio, querido. E não tínhamos um aquecedor do tanque para minimizar ali as águas, né? Mas nós fomos batizados, fomos recebidos pelo pastor, pelo ancião da igreja, de forma que tornamos batizados, batista, ou batizados oficialmente para fazer parte da Igreja Mundial de Deus aqui nessa terra. Então, recapitulando, ele foi em casa para preencher a ficha baseada naquilo que eu aprendi. E marcou a data. Chegou o dia. Mas o tanque não tinha aquela serpentina para aquecer o tanque. Se teve também, eu não me lembro, que já faz 40 e poucos anos, né? O tempo passa. O tempo passa rápido, né? E aí, nós somos recebidos pelo ancião da igreja, lá na porta, despedindo, falou assim, aqui estão os novos bebês, que nasceram de novo. E vocês, meus irmãos, precisa adotá-los, porque eles são novos na fé. Então, a igreja adventista tem não esse costume, né? Até poderia ser um costume, mas não um costume metódico, vazio. Aí fomos batizados naquela igrejinha, que era velhinha, que depois teve uma reforma, ficou bonita, mas que agora teve outra reforma, ficou mais linda ainda. E eu pretendia falar com vocês o que está no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Vou até falar aqui para dar um spoiler, né? Agora está na moda, para a gente poder aí fazer uma introdução. Se eu pular alguma coisa, faz parte aí do esquecimento. Todo mundo esquece alguma coisa. Está lá assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei para buscar, para que vocês possam morar junto de mim. Então Deus, ele prometeu em buscar os seus filhos, não é? Mas aqui o pastor, lá, naquela ocasião, ele leu para mim o verso que eu vou ler com você. E através da leitura desse verso, iremos fazer aqui uma breve
reflexão. Porque o verso fala por si mesmo, né? Então, caso você tenha a Bíblia aí, eu sugiro que você abra a Bíblia aí. Porque é bom que nós aprendemos a estudar a Bíblia. Para quem nunca estudou a Bíblia, mas para quem estudou não é novidade. É apenas para recapitular. Então, voltamos lá, por ocasião do meu batismo, falei assim, Walter, não é uma tarefa fácil. Você vai encontrar dificuldades de pessoas que vão se opor à sua fé. É isso, pode ser ali um membro da família, não é? Um amigo, um colega, porque agora a sua vida vai mudar. Então, aqueles amigos que você tinha no passado, muitos deles vão te abandonar, mas você ganhará outros amigos. E ele me leu essa palavra. Fui moço e já agora sou velho, diz o salmista, né? Mas nunca vi um justo a mendigar pão e nem a sua descendência. Então o salmista fala assim, ó, já fui moço com você aí, mas agora estou velhinho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Agora veja, Deus também não promete aí uma ceia, uma mesa de frutas, de castanhas, né? Daquele suco de uva gostoso, com granola. Não é isso que Deus provê. Até porque João Batista comia gafanhoto e mel silvestre lá no exército aonde ele viveu por muitos anos, né? Então aqui Deus disse isso para mim e para você. Então você não se preocupe, amigo. Isso está lá em Mateus. Não se preocupe com o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. E para terminar, a minha esposa trabalhava de cuidadora na casa de uma senhora, certo? E eu dava estudo para uma família antes dali, mas que era pertinho dali. E no meio daquela casa em que eu dava estudo bíblico até a casa dessa senhora, tinha ali um pé de amoras. E eu sempre por ali passava, pegando amoras para chupar. E um dia, vejam só, e essa palavra eu lia sempre, mas não refletia. Ali eu disse ao moço, rapaz, eu sempre chupei amoras daqui, na saia, embaixo. Mas agora essas amoras estão longe e eu não posso alcançar. E ele me disse, moço, aquela amora que estão lá em cima é para os passarinhos comerem. Deus cuida do passarinho. E eles almoçam e jantam ali. E agora eu vou saindo daqui. Eu espero que você e eu tenhamos aprendido um pouco mais da sua palavra. E não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E agora, eu quero dirigir uma breve oração, de novo, para que Deus nos possa abençoar após esse estudo da Bíblia, que é apenas um versículo. Abaixe sua cabeça e ore comigo. Pai querido que está nos céus, muito obrigado por esse momento, poder fazer essa live juntamente com os nossos irmãos, refletindo na palavra de Deus, a fim de que possamos ter saúde física e espiritual para continuarmos te adorando em espírito e em verdade. Como sempre digo, amigos, eu estou indo embora, viu? Mas logo eu voltarei para falar com vocês. Um abraço